Olá, meus amigos, boa noite. Mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje aqui em nossos estúdios recebendo um querido amigo de data, Marcelo Magalhães, que é analista e especialista em projetos voltados para cidades inteligentes. Marcelo, boa noite, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que nosso bate-papo aqui vai contribuir muito com os gestores à frente das prefeituras, das câmaras municipais e, por que não, também do privado, né, das empresas. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença mais uma vez, Marcelo. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui e compartilhar informações e juntos, né, por um Brasil melhor, por cidades mais inteligentes e mais sustentáveis. É isso aí. Marcelo, você é um dos grandes colaboradores nossos do projeto, do nosso movimento Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Você nos acompanha há muito tempo, é um querido amigo de data. Já tivemos aí em várias cidades, levando iniciativas, projetos, contribuindo e ajudando vários gestores em vários momentos. E hoje, cada vez mais, Marcelo, situação aí de 10 anos atrás para cá, o quanto está em evidência essa necessidade do bom planejamento, da boa gestão, de aproximar mais a gestão pública da população. Esse é o maior desafio dos gestores que estão aí hoje à frente das prefeituras. Recentemente, no primeiro semestre, já faz 6 meses aí da nova gestão iniciada no começo do ano. E muitos já estão se deparando com a nova realidade, com os desafios e buscando cada vez mais oportunidade para poder melhorar a sua gestão. E você, como uma pessoa de larga experiência, tem muito conhecimento, é um estudioso em gestão pública, na busca de soluções, qual que é a sua avaliação hoje, de 10 anos para cá, o que melhorou, o que precisa melhorar e o que você sente nessa questão da adesão, da busca por tecnologias, na busca de soluções práticas que possam contribuir na vida das pessoas? Bem, Cristiano, o mundo está mudando, né? Nos últimos 10 anos, a evolução do mundo ela foi a maior evolução na história da humanidade, né? A tecnologia ela faz parte do dia a dia de todos nós. Hoje, todo brasileiro tem acesso e tem contato com a tecnologia diariamente. Então a tecnologia ela deixou de ser algo distante para ser algo corriqueiro. Hoje nós estamos falando por um canal através do YouTube ou de outra plataforma. Nós nos falamos através dos dispositivos de mensagem como o WhatsApp e os demais. E isso teria que impactar a gestão pública como impactou. Então hoje o município ele dialoga de outra forma com os gestores. E os gestores, em suas campanhas, prometeram o quê? Fizeram promessa de melhorar, de diminuir a dor do seu eleitorado. E essa gestão, e todas as gestões, vêm buscando, de alguma forma, isso. Então, a tecnologia no dia a dia da gestão, ela deixou de ser uma prioridade. Ela passou a ser um risco. Quem não faz isso, corre o risco de passar por mentiroso, por alguém que promete e não faz. E às vezes, o que a população não entende, que o tempo do gestor é diferente, dado também a burocracia para que projetos saiam do papel e venham a se tornar realidade. E nesse aspecto, a tecnologia entra novamente em meios que sejam execuíveis, projetos que se ajustem à realidade daquele município, e ter um corpo técnico para tirar do papel e tornar realidade. Muito bem, Marcelo. Voltando um pouco essa questão da realidade das prefeituras, principalmente, o que acontece muitas vezes? A prefeitura ela tem vários departamentos ou várias secretarias, de acordo com o número de população. Já na cidade mediana, uma cidade aí de 100 mil, 150 mil habitantes, o volume, né, de serviços prestados são altos, um número alto de atendimentos, de processos, de requerimentos, de encaminhamentos. E a gente percebe hoje que algumas ferramentas de comunicação têm ajudado e melhorado, mas ainda, principalmente nas cidades menores, pequenas, de 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, não percebemos tanto essas mudanças. Mas, por exemplo, hoje um gestor que é fundamental
dele poder compreender de que forma que ele está assumindo aquele mandato, quais são as demandas daquele mandato deixado até pelo outro gestor. Porque é complexo a gestão pública. A questão do público para o privado tem uma diferença enorme. Porque o público, ele tem ali todo, como você falou agora há pouco, é muito burocrático, tem muitas formalidades. E dentre eles, por exemplo, tem aquele momento de transição, onde o prefeito ganha uma eleição, o candidato ganha uma eleição, ele vira prefeito, ele tem aquele tempo de se preparar para assumir a gestão. Nesse momento, ele tem dificuldades em ter acesso à informação. E muitas vezes informações documental. E o que nós percebemos hoje, que ainda eu fico assim, me causa pasmo, né? É ver as prefeituras hoje tendo arquivos em papel, né? Montanhas de papel. E se perde no meio desse volume de documentos, aonde que nem a pessoa do setor, de uma forma específica, consegue ter uma certa organização de acesso, de ver o que está acontecendo. E essa falta de eficiência nessa questão da gestão do documental é um primeiro passo para que o gestor ele possa organizar melhor a máquina pública, Marcelo? Você diz de tudo aí, Cristiano. Existe a troca de bastão, né, de quem vence uma eleição, ele tem um período ali para poder se adaptar, então ele vai ter a realidade situacional do município. Alguns recebem isso em arquivos não padronizados, e ele tem que depois ver a veracidade disso. Então ele tem, corretíssimo, ele tem que começar por esse ponto. A digitalização dos processos e dos serviços, ele seria o segundo passo. Para quê? Para que no final relatórios e arquivos padronizados, de forma homogênea, sejam repassados para os demais gestores. E para a digitalização dos serviços, a gente entra numa das maiores dores hoje da humanidade, que é a falta de tempo, né? Então, o gestor público que entende que o tempo dele é importante, como é que ele desrespeita o tempo da população? Então, se dirigir a órgãos públicos, fazer requerimentos, ter que voltar num balcão para acompanhar o andamento de uma solicitação, de um processo, isso não cabe mais nos dias de hoje. Tá? Não cabe mais. Nós vemos o exemplo aí da iniciativa do governo do estado, que é o Poupa Tempo. Eu nem me lembro quem foi que criou o Poupa Tempo, mas hoje São Paulo não existe mais sem esse tipo de serviço. E ele foi copiado por outros estados, cada um deu o seu nome, mas isso é você centralizar as solicitações inicialmente num local físico. E hoje São Paulo, eu utilizo muito os serviços do Detran aqui em São Paulo, e você faz tudo pelo celular, você faz tudo hoje. Então isso seria o primeiro passo para uma melhor qualidade para o cidadão, respeitar realmente o tempo do cidadão, você diminuir filas, diminuir a necessidade de deslocamento, e no final dessa gestão, ele suceder com números de atendimento, quais são as demandas, quais os serviços mais solicitados, onde ele teve problema, né? Os serviços contratados, se as empresas forneceram, enfim, ele consegue dar transparência à sua gestão. Então, como você bem disse, a tecnologia, tá, e a modernização faz uma gestão mais transparente e segurança também para o gestor, para aquele prefeito, para aquela Câmara que sabe exatamente qual foi o trabalho desse mandato. Muito bem, Marcelo. E complementando essa avaliação, que uma vez o gestor opinando em fazer essa digitalização, organização documental, colocar ali tecnologias onde possa aproximar mais a população do poder público, dos serviços em especial, porque o que acontece na verdade, o cidadão, ele é o contribuinte, é o que paga a conta. O que ele espera do poder público é um mínimo de atenção. Sim. E que resolva as demandas a ele encaminhada. Fora essa questão de melhorar a eficiência do serviço, também é uma responsabilidade na gestão do prefeito ou da prefeita, aonde ele tem essa condição de cuidar da gestão documental, da gestão de todo esse processo dos departamentos e secretarias. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais além. No caso hoje, Marcelo, quais seriam as soluções para que o cidadão e para que o gestor ele possa ter realmente uma conexão, ele possa ter um acesso mais rápido e mais fácil em relação ao serviço,
temos a questão das ouvidorias, né? Onde as pessoas podem fazer suas reclamações, sugestões, mas ainda tem essa questão do WhatsApp, mas a gente percebe ainda que falta mais para que seja uma coisa mais padronizada, uma coisa mais com, digamos assim, com um planejamento mais eficaz em relação à área específica de cada setor da prefeitura, seja ele, por exemplo, no setor de obras, né? Onde o cliente, ele vai sugerir lá uma aprovação de um projeto, ou o cidadão quer abrir uma empresa. O que a tecnologia hoje pode contribuir de imediato para que o gestor possa ser muito mais eficiente nessa resposta ao contribuinte, ao cidadão? Vamos lá, o Brasil é muito grande e aí falar de forma ampla é quase impossível. Cada município tem as suas particularidades e especificidades, mas a regra é: ouça a população. É o munícipe que vai dar ali o caminho para uma melhor gestão para esse prefeito. Então, só existe ouvidoria porque, de repente, o município não ouviu a população, não entendeu o que ela queria receber, de que forma e a contento. Quando esses pilares não são atendidos, você gera uma reclamação e uma insatisfação. Então, primeiro ponto, ouça. Como? Através de pesquisas. Fale diretamente da mesma forma que você se comunicou com o seu eleitorado. E hoje, WhatsApps, você colocar enquetes, você trazer a população para próxima. Até porque você, prefeito eleito, você quer dar continuidade no seu trabalho. Então, mantenha o seu eleitorado, mantenha a população. Porque você foi eleito por uma parte dos votos, mas você é prefeito de toda a população do seu município. Então, ouça a população. Abertura de empresa. Abertura de empresa, nós dependemos aí de órgãos estaduais, mas é importantíssimo o prefeito ter contato com o SEBRAE. Porque mais importante do que abrir uma empresa, Cristiano, é dar sustentação. É quebrar esse vínculo maldito de 70% de quebra dessas empresas. Sobreviver, né? Por quê? Existem dois tipos de empresário. Tá? Aquele por oportunidade e aquele por necessidade. O necessidade é aquele que precisa, a esposa engravidou, ou ele não conseguiu um emprego, ele vai lá, pega um dinheirinho, compra um produto, começa a vender, ou ele monta a empresinha. Então ele foi por necessidade. E infelizmente essa é a maioria. O outro é por necessidade. A outra parte é por oportunidade. E a oportunidade é aquele que faz um plano de negócio, ou um business plan, ele coloca o negócio no papel para depois ver se tem viabilidade, para aí sim ele colocar o dinheiro na mesa. Então, quem pode ajudar isso? O SEBRAE. O SEBRAE, através de cursos gratuitos... Educação financeira. Óbvio, tá? Tudo começa por aí. Tudo começa. E aí o próprio SEBRAE, com também ferramentas gratuitas pela internet, falando novamente de tecnologia, pode fundamentar. Então, prefeitos, tragam o SEBRAE para perto da sua gestão. Nas repartições, tenha sempre um totem de avaliação. Tenha ali um meio de avaliar o serviço que está sendo prestado. E explique para a população a dificuldade de se gerir algo público, que é diferente do privado. Aqui, se eu preciso fazer uma reforma na minha casa, eu mesmo faço orçamento, eu decido qual é o produto e é muito mais rápido eu tomar a decisão. Já para o público, não. Ele tem que passar por todo o processo licitatório que deve existir, né? A nova lei de licitação 14.133, ele trouxe um pouco mais de inteligência a esse processo, mas mesmo assim ele não é da noite para o dia. Então traga a população para perto, veja órgãos e entidades também públicas ou parcerias públicas-privadas que possam capacitar a sua população. Tenha meios de comunicação para entender a qualidade prestada pelo serviço, porque o prefeito está longe da execução. Tá? Ele não vai conseguir visitar todos os canteiros de obra, estar nas salas de aula, todas as escolas, tudo. Ele não consegue. Mas o seu corpo técnico pode se aproximar mais e aí ele tem um acompanhamento para conseguir alcançar um nível de excelência e essa excelência dando continuidade aos seus trabalhos. Isso é uma forma de responsabilidade
na questão do uso do dinheiro público, né? Quando o gestor está mais sintonizado com o sentimento da população, com as necessidades da população, aquele recurso, aquela área específica, ela tem condições de atender realmente aquela necessidade pontual. E a outra questão é do conhecimento, de saber o que está acontecendo, né? De uma forma rápida, é onde ele possa, de uma forma imediata, dar uma resposta a essa questão que está em aberto. Marcelo, agora saindo um pouco do município, hoje, principalmente em algumas áreas, que é um clamor, né? Hoje nas pesquisas aí, a gente sempre sabe que educação e saúde são as principais bandeiras, as principais reivindicações, mas também a segurança pública, ela tem assim, sido cobrado muito por parte do governo do estado, do governo federal, dos governos municipais. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da segurança pública, os desafios. A gente sabe que tem essa questão de legislação, o Código Penal, nós temos a questão da estrutura do município, muitas não têm guarda municipal, muitas não têm um centro de monitoramento, o Estado, por ser um Estado, tem uma obrigatoriedade mais regional, não uma forma pontual nos municípios. Você também especialista e consultor nessa área, de uma forma específica, um pesquisador, um estudioso. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa questão dos desafios da segurança pública no Brasil. Esse é o grande desafio, né? Porque as duas primeiras áreas, né, a saúde, eu posso optar, eu tenho a opção de ter um plano de saúde. Educação, eu posso colocar meus filhos numa escola pública. Segurança pública é 190 para todo mundo. Tá? Então o Estado ele detém o monopólio da violência. A Constituição Federal, o artigo 144, ele diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, quem são esses todos? Todos somos todos nós. E a atribuição das polícias, né, tem a Polícia Militar, que é manutenção da ordem pública e economidade, a Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária, e a Polícia Federal. E aí entra o ente agora, que com a 13022 das guardas municipais. Então nós temos um problema real e temos um caminho para a solução. Quando eu digo um problema real, Cristiano, eu tenho que voltar um pouquinho e entender que não deu certo. Tá? As políticas de combate à criminalidade no Brasil, nos últimos anos, os resultados são negativos. E como é que eu provo isso? A gente olhar a população carcerária. Em 1990, a população carcerária era de 90 mil presos. Agora, em 2024, nós ultrapassamos 820 mil presos. Então, isso é um crescimento de mais de 900% em 34 anos. Mais de 900%. Então, eu não serei leviano em acusar qualquer presidente ou ex-presidente, qualquer governador ou ex-governador. O resultado é que só cresce. E dizem que o Brasil prende pouco ou muito. Eu, como estudioso, como você disse, eu fiz um levantamento de o número de boletins de ocorrência criminais, tá? Para quem não sabe, crime é algo previsto no Código Penal. Então, se não está previsto ali, não é crime. Então, um boletim de ocorrência que houve um crime, ele, aqui em São Paulo, ele ultrapassa mais de 2 milhões ao ano. Tá? E o número de inquéritos vão chegar ali, no máximo, em 400 mil. 20%, mais. Exato. Tá? Então, nós temos, na verdade, uma grande onda de impunidade. E aí você vem a grande discussão sobre audiência de custódia. E aí vem a discussão, o que é pior para a sociedade? Alguém que furtou um celular ou cometeu um crime de maior potencial ofensivo, ele não seja preso, ou que ele seja preso e condenado e saia de lá, de repente, um membro de facção criminosa. Entende? É uma discussão muito sensível. Por quê? Porque se formos nós a vítima desse furto ou desse roubo,
Se você acompanhar o dia a dia de um policial que vê que ele prendeu e ele vê o bandido saindo pela porta da frente, isso é repugnante à ideia disso. Mas se você inverter e dizer, olha, mas esse que cometeu um furto, cometeu um crime de menor potencial ofensivo, ele vai ser condenado, passa um período lá dentro, aumentando o custo, que hoje ultrapassa 9 bilhões ano, tá? O custo com o encarceramento no Brasil, e ele sai um profissional. E tem um outro fator, Cristiano, que eu gosto de levantar, é a pergunta: existe pena perpétua no Brasil? Legalmente não. De direito não, mas de fato. E aí eu quero deixar bem claro que isso aqui é uma discussão técnica, não é política. Porque essa polaridade que nós vivemos hoje, isso ele tira da mesa pensadores que tragam resultados reais, tá? Por que eu fiz esse comentário? Porque quando eu digo o Brasil prende pouco, porque se prendesse todo mundo que cometeu um crime, a população carcerária triplicaria. Então nós, de terceiro, quarto maior população carcerária do mundo, passaremos a ser a primeira. Mas sim, o cara que furtou algo vai ter que ser preso. Em contrapartida, nós sabemos que depois que ele sai do sistema penitenciário, onde é que ele tem oportunidade de trabalho? Mulheres. Que a grande maioria das prisões aí das mulheres, elas envolvendo com droga e tinha um envolvimento passional. Essa mulher, ela cumpre uma pena e ela sai. E aí ela vem pedir emprego na nossa casa, na nossa empresa. Nós temos 2 currículos lá, tá? De alguém que tem uma passagem pelo sistema prisional e outra que não. Para quem você dá o emprego? Sem hipocrisia. Então essa pessoa, ela sai com uma tarja. Infelizmente, quem tende a dar uma nova oportunidade é o crime. Por isso a taxa de reincidência ser tão alta. Mas já para os crimes de maior potencial, é um absurdo a progressão de pena como é feito hoje. É um absurdo, tá? Semanalmente, para não dizer diariamente, nós vemos homicidas, criminosos, reincidentes, cometendo crimes bárbaros e dizendo, olha, esse aqui acabou de sair do sistema prisional. Então isso é uma discussão que tem que ser muito aprofundada, mas ela tem que sair da discussão e tem que ir para a ação. Ok? Na verdade, o que você coloca, Marcelo, é uma visão digamos assim, ampla, macro, mas mostrando que tem pautas a ser discutidas, ser avaliadas e para poder avançar. Nós temos a questão de uma legislação ultrapassada, nós temos um sistema em colapso, que não tem capacidade para recuperar ninguém. Nós temos, por exemplo, hoje um momento onde a gente percebe que a humanidade ela passa por uma crise também muito forte. As pessoas nunca partiram tanto para a violência, né, por a questão do ódio, a intolerância. A gente tem visto isso todos os dias. Nesses últimos dias aí ocorreu um assassinato de uma filha de 32 anos, matou uma mãe de 52, estrangulada. E essa pessoa passou por uma audiência de custódia e foi liberada, para responder em liberdade. Então aí você está falando as contradições, a impunidade, o sistema, a legislação, e muitas vezes isso sobrecai a questão da área política, né? ao parlamento, aos deputados e ao executivo, seja ele o presidente, o governador, mas é muito importante que as pessoas que têm essa visão, como você está colocando, de uma forma tão clara, tão objetiva, tão simplificada, mostra e demonstra o caminho para poder melhorar essa situação. E Marcelo, no caso aí dessa questão da segurança também, hoje que tem, a gente sempre clama, né, sempre tem destacado a importância da prevenção. A prevenção, ela é muito mais barata do que remediar.
E na segurança hoje, na área de tecnologia, cidade inteligente, tem muita tecnologia disponível nesse setor. Eu nunca vi tanta tecnologia, drones de monitoramento, câmeras de monitoramento, sistemas integrados, informação chegando rápida. O que falta para isso ser implantado e viabilizado de uma forma, uma velocidade maior nas cidades do Brasil, Marcelo? Cristiano, novamente você é brilhante aí na sua reflexão e perguntas. Vamos lá. Se nós temos um problema lá na ponta, né, hoje o déficit de vagas no sistema prisional brasileiro ele ultrapassa 240 mil vagas, então não tem vaga para colocar todo mundo. Então nós temos que olhar para o outro lado, que é a prevenção. E a prevenção, para quem não conhece da área de segurança pública, pessoal, é uma ocupação territorial, tá bem? Então você tem um espaço. Se o bem ocupa, se ele não ocupar aquele espaço, o mal vem e faz o trabalho. Perfeito? Então, depender, né, clamar apenas pelas polícias, isso é impossível. O que a gente diz, o cobertor é curto. E aí, eu colocar somente para a polícia civil ou para a polícia militar, ou somente para a guarda, isso não vai acontecer. Há uma necessidade de uma integração, porque segurança pública é um serviço. E nós, enquanto população, só queremos receber isso a contento. Não interessa qual é a instituição. Eu quero ter ali o meu direito de ir e vir, eu quero ter a minha vida protegida e do patrimônio. Ponto. Tá? Se eu não tenho a quantidade, o efetivo humano, que é caríssimo, viaturas, caríssimo, equipamento, eu vou utilizar tecnologia. E o princípio, hoje, o vídeo monitoramento. Então, hoje, a tecnologia, as câmeras hoje, Cristiano, entregam muito. As câmeras hoje, elas são responsáveis por identificar placa, identifica rosto, ele identifica barreiras, tá? Ele faz contagem. Isso são N, não é de uma marca específica. Então, o gestor que investe em monitoramento, ele está diretamente investindo em que não ocorra na parte preditiva do crime. Se esse monitoramento ele tem interligação com a Guarda Municipal e agora com a Muralha Paulista, tá? Você consegue interligar isso com as guardas municipais, que depois da 3022 legitimiza as ações como polícia municipal, em parceria com a polícia militar, na parte de evitar que o crime ocorra. E se o crime ocorreu, tendo essas imagens, tendo essas informações para a polícia civil, já é boa parte do trabalho investigativo. Então a população tem que entender que quando ela posiciona ali uma câmera que ela puder disponibilizar, isso ele está ajudando diretamente. Aqui em Jundiaí é um grande exemplo. Há anos atrás, existiu o sistema Detecta aqui em São Paulo e a Associação Comercial aqui de Jundiaí foi uma das primeiras do Brasil a procurar a Secretaria de Segurança Pública e dizer, olha, o município detém aqui um sistema de monitoramento e nós do comércio, empresas e indústria, queremos ceder imagens para ajudar, mas só ceder essa imagem é pouco. Nós queremos interligar isso com uma base de dados e que vocês façam melhor uso. Então, Jundiaí, há anos atrás, foi foi pioneira nisso. Então, isso é possível. Tá? O trabalho de câmeras nas viaturas agora. Você está trabalhando de forma preditiva. E fazer um estudo, tá, do município, as entradas e saídas, os pontos de maior concentração, a tipologia criminal aqui daquela região, que tipo de crime está acontecendo, fazer um planejamento estratégico e colocar tecnologia. Drone que você comentou, né? Você deve lembrar aí há anos atrás que eu fui um dos maiores entusiastas. Tá? Por quê? Você consegue fazer patrulha, você consegue identificar uma ocorrência com um grau de detalhes muito maior.
E chega muito mais rápido. Muito mais rápido. O problema antigamente era a bateria. Então vou dar um exemplo para a população, tá? Imagina que está numa perseguição e aí bandidos adentram aí uma área um terreno, uma área de mata. Esse bandido ele tá por tudo ou nada. Eu vou expor um policial, um guarda municipal a esse tipo de criminoso? Não, coloca o drone. Vamos verificar. Tá? É uma vida. Sim. Tá? Patrulhamento, por que não? Hoje fazer o patrulhamento na frente das escolas, queremos saber quem é que estão olhando os nossos jovens. Por drone, por que não? Câmeras de vídeo de monitoramento na porta das escolas com leitura de placa, por que não? Porque 87% dos crimes com maior potencial ofensivo, Cristiano, tem um carro, tem veículo envolvido. O crime está sobre rodas, sobre 2, 4 ou mais rodas. Então, quando se ataca ali o combate de crimes relacionados a veículos, todos os demais índices caem. E quando você tem um local seguro, você atrai dinheiro. Né? Uma reunião que nós fizemos, você me perguntou se teria uma receita. Eu falei, existe uma receita, é só ler o que está escrito na nossa bandeira. Está lá, ordem e progresso. Não existe progresso em um local que não tenha ordem. Você que está nos assistindo aqui, se você me convidar, Marcelo, vamos tomar um chopp, ou vamos jantar, vamos comer, eu tenho certeza que você vai me levar num restaurante, e esse restaurante, se ele estiver lotado, se ele estiver com um fila de espera, eu sei que aquele local é um local seguro, entende isso? Onde há segurança, as pessoas consomem. Empresas que querem implantar, que querem se instalar no município, tenha certeza que dentro da análise de viabilidade, ele vai consultar os índices criminais. Por quê? Porque ali morarão os seus funcionários, os seus colaboradores. Então, o prefeito que enxerga isso, que tem uma guarda municipal, que tem um diálogo, que tem um gabinete de gestão integrada municipal, o GGI, que ele tenha um trabalho, ele está à frente. Muito à frente. Muito à frente. Ele está atraindo o quê? População. Ele está atraindo investimento. Ele está atraindo emprego. É um passo para ele cumprir, com certeza, o que ele prometeu na sua campanha. Assegurar a ordem no município. Segurar a ordem, direito de ir e vir. Marcelo, você como estudioso e pesquisador, tem a outra faceta da questão da segurança, que é o maior desafio hoje no Brasil, não só relacionado à questão da impunidade, mas por trás também do crime organizado, que hoje eles operam de uma forma, digamos assim, assustadora, né? Da forma que eles fazem captação de recurso, que eles conseguem fazer caixas. E a gente percebe hoje que ele está presente em muitas áreas dos setores da sociedade. E você foi uma pessoa que, de uma forma muito inteligente, contribuiu com um projeto inovador, uma legislação inovadora em nosso estado e que hoje é referência para todo o Brasil, que foi a questão da lei do desmanche. Uhum. E aonde, dentro dos desmanches de carro, era um setor onde o crime organizado opera muito forte. Essa questão do furto dos veículos, o desmonte desses veículos e a comercialização dessas peças, onde eles tinham aí uma renda muito forte, um recurso muito forte para manter toda a estrutura do crime organizado. E você deu a sua contribuição e hoje você também dá consultoria a vários estados, a vários DETRANs de vários estados, falando dessa pauta também. Eu gostaria que você falasse um pouco da inicial dessa lei, a importância que isso impactou dentro hoje de números estatísticos da segurança de São Paulo e como isso está sendo visto nos demais estados e quais são as expectativas. Eu tive a felicidade aí de ser inserido nesse processo logo um pouquinho antes, tá? Só lembrando, né? A lei do desmonte, ela nasce aqui em São Paulo no dia 2 de janeiro de 2014 e, infelizmente, nos anos anteriores, os latrocínios, né? Latrocínio, para quem não sabe, é o roubo seguido de morte e, tecnicamente, a gente diz que é o roubo que não deu certo, porque nem o ladrão ele sai para matar. Então, algo acontece ali que ele torna aí a vítima
né, e atenta contra a vida dessa vítima, vem a óbito, esse é o latrocínio. E entendia-se que o roubo de veículo estava ligado ao maior número de latrocínios no estado, aqui de São Paulo. Isso, o Dr. Geraldo era então governador, e dia 20 de maio do mesmo ano, essa lei se torna federal, o número 12.977. E como eu disse, né, se a maior parte dos crimes com maior potencial ofensivo tem relação com o veículo, quando você ataca a redução de crimes relacionados a veículos, você impacta todos os demais índices. E o veículo, ele é uma ferramenta muito versátil para a criminalidade, né? Esse veículo ele pode ser furtado ou roubado para comércio ilegal de peças, para clonagem e adulteração, para ser vendido como troca, né, moeda de troca para armas, para drogas e também para a própria logística do crime. O veículo também ele é utilizado para fraude financeira, né, a falsa comunicação de crime e o golpe contra o seguro. Então você vê que ele é muito amplo. E no Brasil, onde nós temos 200 milhões de habitantes e uma frota superior a 100 milhões de veículos, então você vai ver que nós temos muita gente procurando veículo e muito veículo para ser utilizado. Nos últimos 7 anos, tá, mais de 4 milhões de veículos foram furtados e roubados no Brasil. Houve uma queda significativa depois de 2018, vários estados aí tiveram, e em 2020, dado aí principalmente por causa do Covid-19, onde a circulação, né, as pessoas não saíam, então eles não estavam expondo esses veículos para serem furtados ou roubados. Só que logo depois ele sobe de novo. Então a criminalidade volta, e com o aumento do preço do veículo usado, isso a tendência de falsas comunicações de crime também é muito perceptível, tá? Que é o golpe no seguro. Então, a lei do desmonte ela vem para regulamentar o comércio de peças usadas e separar o trigo do joio. Por quê? Para quem não sabe, ele é imprescindível. Imprescindível. O comércio de peças usadas, ele dá destinação a um veículo que ficaria ali depositado ou seria simplesmente compactado. Então, muitos recursos naturais são poupados devido a essa sobrevida das peças retiradas desses veículos que são leiloados ou adquiridos por essas empresas credenciadas. Começa por São Paulo. Hoje no Brasil nós temos São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas e o Acre, com a lei implantada. E em todos os estados, a redução do furto e roubo de veículo, ela supera a redução, 20%. Então é realmente algo que funciona. E para funcionar ainda mais, Cristiano, está sendo lançado equipamentos, até a PRF, vocês vão ver isso, vários casos na internet, de equipamentos que estão verificando as peças nos veículos em circulação. Tá? Porque, infelizmente, Marcelo, com tanta combate, com tudo isso, ainda o comércio de peças ele é tão forte? Graças à tecnologia. As plataformas, né, hoje, através dos marketplaces, você não tem segurança total da origem. Mesmo que a lei do desmonte ela exija que 49 itens, né, alguns itens recebam uma etiqueta de identificação, a população não tem conhecimento para poder pesquisar. Tá? Então serve até de alerta. Você que busca peças para o seu veículo, quando você encontrar em um desmonte, entra no site do Detran do seu estado, verifica se aquela empresa consta na relação de empresas legalizadas. Tá? É um passo. Lembra que eu disse agora há pouco, que no artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos? Então todos sou eu e você. Sou eu e você. E aí, entender se tem a etiqueta de rastreabilidade, faça uma chamada de vídeo
com essa empresa para ver se ela realmente existe. Dessa forma, nós estamos contribuindo também para a redução dos índices de furto e roubo. Então, a lei do desmonte, ela é sim um sucesso em todos os estados, porque ela ataca diretamente o comércio de peça ilegal. Hoje também existe aí um combate muito forte em relação ao furto de celulares, né? Sim. E principalmente hoje já tem tecnologia para estar mapeando a questão não só da questão do furto, né, que é registrado, existe uma ocorrência, mas a pessoa que acaba comprando esse aparelho, né, de origem ilícita, de origem de roubo. Então hoje a tecnologia também ela tem contribuído muito para estar identificando a questão de quem está usando o aparelho, né? Uhum. É mais ou menos isso também ocorre dentro dessa área de veículo? O celular, existe e-mail, né? Existe um número que aí todo mundo que ao adquirir o celular deveria guardar esse e-mail e em caso de furto e roubo comunicar imediatamente, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, existe também o Alerta Brasil a partir de celulares. Se você tiver um celular furtado ou roubado, não deixa de comunicar esse crime. Porque, infelizmente, o número é tão grande, eu não vou só lembrar o ano, mas em São Paulo, mais de 160, mais de 150 mil aparelhos são furtados e roubados por ano. Então, é um número tão grande enorme que a subnotificação ajuda ao comércio ilegal. A Google agora acabou de uma parceria com o governo do estado, eles estão com uma evolução do sistema que quando você comunica, tá, tive um veículo furtado, tive um celular furtado ou roubado e comunica à Secretaria de Segurança Pública, imediatamente esse celular será inutilizado. Tá? Os dados ali, eles são inutilizados, então ele não consegue com o seu celular fazer um Pix, fazer uma operação financeira. Isso vale vocês fazerem uma pesquisa aí e pega o resultado dessa pesquisa, coloca no grupo da família, coloca no condomínio. Esse é o nosso papel, para a gente poder se proteger. Por quê? Enquanto não houver uma força do outro lado que inviabilize ou desestimule o crime, terá o outro lado se beneficiando. Ok? Os crimes relacionados a veículos só existem. Então, o comércio ilegal de peça, ele só existe porque tem quem compre. Porque tem quem compre. Tá? Só que, dada a internet, esse quem compre pode ser eu e você. Não pense que o bandido vai dizer, olha, eu sou bandido, não conta para ninguém, mas essa peça é roubada. Muitas vezes ele fala muito bem, ele tem uma visibilidade na internet muito boa e ele vai ludibriar você. Então, exija nota fiscal, que a peça tenha etiqueta de rastreabilidade do Detran e pesquise o endereço, ver se essa empresa ela é credenciada. Tá? Veículos. Vai comprar um veículo hoje? Submeta a vistoria cautelar, mas busque a empresa que tenha a leitura do OBD. Busque a leitura dos componentes eletrônicos, porque não basta saber se o veículo tem algum histórico de sinistro ou se ele passou por leilão. Não basta saber se ali a estrutura física do veículo está inteira. Você tem que saber se os módulos que lá estão não são advindos do comércio ilegal. Marcelo, outra modalidade também que tem crescido muito, isso não é só o Brasil, mas em todo lugar, mas o Brasil tem aí a gente percebe nos telejornais e nas notícias, no dia a dia, o crime cibernético, né? O que tem hoje de modalidade de hackeamento para roubo de dados, para invasão de sistemas. Até esse mês aí houve uma invasão de um banco que não é banco, é uma agência que ela ajuda ao Banco Central e ela ajuda os demais bancos a fazer as operações de Pix, e foi invadida no sistema e deu um prejuízo de mais de R$1 bilhão.
os hackers, né? Eu não sei se a palavra certa seria os hackers, mas o crime cibernético, uma linha geral. Eu gostaria que você falasse um pouco desse desafio e o combate desse crime tão complexo. Cristiano, vou ter que voltar um pouquinho aí a parte do pesquisador, tá? Existem duas energias. O ser humano, como um todo, ele é movido ou pela certeza da punição ou pela certeza da impunidade. Ele anda nessas duas diretrizes, ok? Então, se ele está mais próximo da impunidade, ele vai cometer. Se ele está mais próximo da punição, ele vai pensar duas vezes. Nós voltamos ao mesmo ponto: impunidade. Como é que você classifica menor potencial ofensivo alguém que hackeia e rouba todas as economias de uma família? O fato então de ele não ter apontado a grave ameaça está dizendo que esse crime é brando? Alguém que cria Existem dois tipos de crimes digitais também, tá bom? Essas pirâmides financeiras, elas só existem, muitos golpes da internet só existem porque a vítima, ele acha que ele é mais esperto do que todo mundo. A ganância move a ele não meditar e não raciocinar em todo o processo, porque há um histórico do golpe. O golpe ele não começa de um dia para o outro. Ele recebe ali uma proposta, digamos assim. Ele é seduzido. Ele é seduzido. Ele é seduzido. Então, o golpe do bilhete premiado. Gente, esse é um golpe de 50 anos. E por que ainda tem gente que cai nisso? É a ganância. É o jeitinho. Eu quero ser mais esperto. Só que agora ele migrou para a internet. E ele migrou para a internet, onde nós temos grandes centrais telefônicas do crime trabalhando diuturnamente nisso. E caso ele seja pego, não há punição. Então lembra que eu disse? Ou certeza da punição ou da impunidade. Como ele está mais próximo da impunidade, nós temos esse crescimento devastador. Vou te dar alguns exemplos. Nós falamos da lei do desmonte. Hoje, todos os leilões, todos, 100% dos leiloeiros, dos leilões oficiais, eles possuem queixa de que alguém participou de um leilão falso. Tá? Inúmeras empresas entram no site para comprar uma sucata. Tá? Desmontes hoje, eu recebo essas denúncias diariamente. Entrei no site, achei que paguei e era golpe. Grupos de repasses de veículos, golpe. Venda de produto abaixo do preço, uma cadeira como essa aqui por R$100, um site lindo, paga e ela nunca chega. Então hoje a dificuldade de você rastrear este dinheiro, nós temos várias ferramentas ali. Quando você entra no checkout para fazer o pagamento, essa conta ela pode estar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então hoje é muito difícil. Você só vai conseguir se proteger se você, principalmente, prestar atenção, entender que não existe almoço grátis. Se alguém oferecer algo, se é tão bom, por que não ficou para ela? Se alguém está querendo te arrastar, é porque desconfie, pesquise, leve isso para as pessoas do seu convívio, para ver se existe alguma materialidade de ser verdade. Caso contrário, você tende a cair no golpe. E o golpista tende a sair ileso. E pior, né? O golpista, ele cada vez mais ele está buscando meios e formas de cada vez mais obter sucesso com tecnologias avançadas. Eu mesmo eu tive um testemunho aí que eu acabei sofrendo um hackeamento de uma ligação onde eu estaria recebendo um convite de um amigo de um aniversário, e no que for visualizar o convite, o hacker já tinha
tecnologia para pegar o WhatsApp, e-mail do aplicativo, e rapidamente eu acabei percebendo que era um golpe, desliguei o telefone. Se eu ficasse mais uns segundos ali na linha com ele, eu já tinha sofrido uma penalidade, aí, um prejuízo muito maior, né? Marcelo, mas voltando um pouco aqui para a gente, caminhando já para a nossa finalização da nossa entrevista, e também mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição e colaboração. Eu queria deixar você à vontade para fazer algum apontamento ou em algum assunto que você enxerga que seja importante, não só para a área pública, mas também para o privado. Cristiano, novamente obrigado aí pelo convite. Você que é um amigo, alguém que eu admiro, tá, pelo trabalho, pela frente parlamentar também que você lidera. O ser humano ele tem que entender que nós somos finitos, tá? Nós estamos aqui por um tempo e o que nós fazemos aqui é o nosso legado. Então, se a gente busca ser exemplo, busca deixar aí boas práticas, faz valer a pena a nossa existência. No setor público, alguém que se coloca à disposição para representar o povo, ele tem um compromisso que vai muito além dos seus interesses, é o interesse do povo. Então a coletividade, quando ele se junta com outros gestores, seja ele do legislativo, do executivo, que estejam com o mesmo objetivo, a tendência é que os resultados sejam maiores. E agradeço também à TV Mais por essa oportunidade de, dentro da sua programação, trazer informações que sejam realmente pertinentes para o crescimento da sociedade, para a evolução da sociedade. Aos municípios, busquem a tecnologia, né? Eu me coloco aí à disposição através do Cristiano, que é meu amigo pessoal, a trabalharmos juntos por um município mais inteligente, por serviços de melhor qualidade, segurança pública, respeitando os operadores de segurança pública do seu município, do seu estado, do nosso Brasil. É isso aí, Marcelo. Obrigado pela sua presença mais uma vez, pela sua contribuição fantástica. Marcelo, ele já faz mais ou menos aí, mais de 20 anos que a gente está na estrada, desde que eu exerci o mandato de vereador na minha cidade natal, Bom Jesus dos Perdões. O Marcelo sempre foi um grande incentivador, uma pessoa que sempre esteve à disposição de todos. E hoje tivemos aqui a honra de tê-lo aqui, mais uma vez ouvi-lo, né? Passando aí bastante informação, fazendo essa reflexão permanente e a gente apresentando soluções também e nos colocando sempre para poder estar contribuindo. Então eu quero aqui deixar um grande abraço a todos os nossos amigos da TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, e quero aqui desejar a todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Thank you.